Oi, gente, vamos começar aqui mais um vídeo de replantio. Hoje vou estar fazendo o replantio dessa matriz da CP Neblina. Vou estar trocando ela desse vaso, tá muito pequeno. Já tá, o vaso já nem tá mais redondo, já tá oval. Ela tá carregada, ó, gente, de botões. Ela tá até com as flores assim meio murchinha, porque eu não tava regando muito essa planta. E aqui tá muito quente. Como eu ia fazer o replantio, eu não quis regar muito para não ficar o substrato muito molhado na hora do replantio. Então, aqui, ó, gente, já peguei um vaso, né, que ele já é bem maior do que o vaso que ela tá. Vou estar fazendo aqui o replantio. Não vou mexer nas raízes, vou tirar só um pouco do excesso mesmo do substrato. Vou estar enchendo o vaso aqui um pouco mais da metade e vou colocar a planta, né, para ver como é que fica. Às vezes precisa a gente colocar um pouco mais de substrato, às vezes precisa a gente retirar, mas eu gosto de deixar sempre pelo menos até o meio do vaso cheio de substrato, porque esse espaço, gente, que fica para baixo é o espaço que você vai dar para sua planta desenvolver, tá? Então, ó, coloquei aqui. Esse substrato, ele tem carvão triturado, ele tem perlita, ele tem serrapilheira. Ó, coloquei mais ou menos por aqui, tá, gente? Nessa altura aqui, mais ou menos, do vaso. Ele tem... tem caroço de açaí triturado. Mas não precisa, tá, gente? Vocês colocarem todas essas coisas. Porque eu já comprei um substrato que ele já vinha com essas coisas aí, então ele tá mais cheio de ingredientes, mas não precisa colocar tudo isso não, tá? Aqui, ó, gente, o torrão saiu bem inteirinho, dá pra vocês verem que a planta tá com um torrão bem sadio, não tem cochonilha de raízes, não tem apodrecimento, então a planta tá bem sadia. Só que já tá muito pequeno o vaso, né? Agora eu vou tirar um pouco, gente, desse substrato que ficou alto. Eu não quero suspender ela mais do que essa altura que ela tá. Não quero expor, né, raízes. Eu vou deixar assim mesmo, nessa altura que tá as raízes. Então, ó, coloquei aqui no vaso. Agora eu só vou desfazer um pouco o torrão, como eu falei pra vocês, e completar depois com substrato novo. Esse substrato eu já coloquei um pouco de osmocote nele também, já misturado. E então não vou mais estar colocando nada de adubo agora. O substrato já tem, né, nutriente natural mesmo. Tem palha de arroz também carbonizada nesse substrato. E agora eu vou estar aqui, ó, completando aqui nas laterais por onde faltou. Não tem necessidade de regar no mesmo dia, tá, gente? Essa planta aqui, eu vou deixar ela no local na sombra, porque eu replantei recente. Então, é bom deixar ali depois de um replantio, é bom a gente deixar ali pelo menos um dia na sombra, né? Quando a gente não mexe nas raízes. Agora, quando você mexe nas raízes, aí é melhor deixar um pouco mais de tempo. Aqui, ó, gente, já tá aí praticamente pronto o replantio dessa. Eu vou estar fazendo o replantio de mais plantas. Eu vou fazer um rodízio de vasos aqui. Porque o que é um casebre para outro é um palácio, né? Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. Esse vaso que já estava pequeno para essa planta, ele já vai passar para outra planta que está em um vaso menor. E a gente vai fazer essa troca. Eu vou trocar de um vaso para o outro e vou reaproveitar todos os vasos aqui. Novo, só esse mesmo que eu coloquei essa planta, que esse aí é novo. Os outros, todos eu vou estar reutilizando os vasos que eu vou tirando uma planta e já coloco outra. Então tá aqui, ó, gente, o replantio, tá? Aqui eu já vou deixar ela aqui no lado e a gente vai partir aí para a próxima planta. Vou usar esse vaso aqui que ela estava. A planta que eu vou colocar aqui, gente, o vaso que ela tá, ele até que tem uma boa largura, mas ele é um vaso bacia. E essa planta que eu vou colocar nesse vaso, ela cresce as raízes assim mais assim,
pro fundo do que para as laterais. Então, esse vaso mais fundo fica melhor para essa planta. Por isso que eu vou fazer essa troca. Ela tem a flor muito bonita, que eu não consigo pegar a cor dela para vocês. Vou ver se eu acho uma foto para deixar aqui. Se eu achar, eu coloco. Então, ó, gente, vou fazer aqui a retirada. Graças a Deus, as plantas estão super saudáveis, assim, questão de cochonila de raízes. Aqui é praticamente zero, né? Cochonila de raízes, muito difícil a gente achar uma planta com cochonila, muito difícil mesmo. Então, sempre que a pessoa tem aí problema com cochonila de raízes, tem que prestar muita atenção aí em questão de formiga, né? Que elas andam meio que junto, formiga e cochonila. Tem que prestar atenção, rever o substrato que você está usando, tá? Que substrato que tem muita matéria orgânica costuma ser atrativo para cochonila, principalmente resíduo de madeira, tipo casca de pinos. Tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Até as bancadas mesmo de madeira, eu percebi que plantas que ficam assim, sem ventilação por baixo, costuma também dar mais cochonila de raízes. Aqui, graças a Deus, é muito difícil aparecer uma ou outra, mas rapidinho eu trato e já acaba. Aqui, ó, gente, eu tirei o excesso, né? Não vou mexer também aqui nessas raízes, não tem muito o que tá mexendo. Coloquei aqui, ó, no vaso, vou só tá completando. Essa planta, logo, logo eu vou fazer uma poda nela para fazer enxertos. É uma flor muito bonita, é um amarelo diferenciado. Ele é tipo um amarelo queimado, com esses riscos que não é bem vermelho. É um vermelho puxado para o vinho. Então ela é muito bonita essa flor. E eu nunca fiz enxerto dela ainda para vender. Eu vou estar fazendo enxerto dela, os galhos estão bem compridos, né? Então eu vou estar fazendo uma poda bem baixa. Tô dando umas batidinhas no vaso, tá, gente? Só para acomodar melhor o substrato. Olha aí. Olha que belezinha que ficou. Então agora a gente vai passar para outro. Esse vaso aqui que ela estava, eu já vou colocar uma outra planta. Essa planta que eu vou colocar aqui é um arábico. Então eu vou passar de uma bacia para outra. Essa aqui ela é um pouquinho maior do que a outra. Essa daqui que eu vou usar, eu acho, se não me falha a memória, ela é a boca 28 ou 32. E aqui a planta está, eu acho que é um boca 21. Então eu vou estar trocando para cá, para esse vaso. O arábico, ele não precisa de profundidade, tá, gente? Não se preocupem de colocar arábico em vaso fundo. Ele não precisa de profundidade. Ele precisa só de largura de vaso. Então, vou estar passando essa planta para o outro vaso. Essa planta aqui, agora ela tá começando aí uma floração, mas não tá muito abundante. Olha aí, gente, o tamanho dos vasos de um para o outro. Então, tem uma diferença, né? Mas é uma planta que ela costuma carregar de flores. Ela carrega bastante. É uma flor amarela muito bonita. Então, aqui, ó, vou tirar também um pouco desse excesso. Vou estar mostrando para vocês que o arábico, ele não tem aquelas raízes grossas, né? Que vai engrossando, que a gente vê no obesum. A não ser que seja feito poda de raízes. Para você ter raízes grossas em arábico, aquela raiz com aquela formação mesmo, só se você fizer poda radical, tá? Naturalmente, ela é uma planta que ela cria mais raízes finas mesmo. Cria bastante raiz capilar. É uma planta que a gente quase não faz levante de caudex. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Então, vou estar agora passando. Tirei o excesso, né? Vou estar passando ela. Eu acho que tem 5 ou 6 enxertos nessa planta. Todos da mesma flor. Então, vou estar passando para cá. Acho que vai ficar bem legal aqui. Eu achei que esse substrato que ela tava, ele não tava muito bom, sabe? Eu achei que ele tava meio pobrezinho. Por isso que eu fiz essa troca. Se não, eu nem precisaria trocar.
porque o vaso que ela estava ainda dava para ficar mais tempo. Mas como eu ia ter que trocar o substrato, aí eu achei melhor trocar logo o vaso também, né? Aproveitar. E essa planta vai ficar aqui pelo menos, no mínimo, 1 ano nesse substrato. Não vou mexer nesse vaso. Tem muito espaço aqui para ela crescer, né? Então ela vai ficar nesse vaso aqui por bastante tempo. Aí vou pegar esse vaso que eu tirei dela e já vou passar para outra planta. Então assim, gente, vaso, né? O que é pequeno para um já vai servindo para outro. E a gente vai fazendo essa troca, né? Essa troca aí dos vasos. Esse aqui eu já vou aproveitar, olha, para plantar uma rosa do deserto da variedade mini. Mas é aquela mini original, não é aquela mini falsificada que um tempo o pessoal vendia muito, que até parou, né? Até parou, eu nunca mais vi. Mas era o que mais a gente via aí na internet, era o pessoal vendendo aquelas mini falsificadas, que eles faziam um tipo de adubação que a planta ficava parecendo mini, né? Só que quando a pessoa trazia para casa, a planta acabava crescendo igual às outras, né? Essa daqui não, gente. Essa daqui é uma mini mesmo. Tanto é que essa planta ela já tem aí mais ou menos uns 4 anos. Acho que eu semeei no ano que começou a pandemia, lá 2020, acho que eu fiz essa semeadura. Ela é uma planta que já floresce, mas a poste dela é essa. Então é isso, gente. Grande abraço.